Oi, pessoal, um mini coração para vocês. Vamos começar mais uma live. Vamos aguardar a Francilene entrar. Hoje nós vamos falar sobre o Paulo Musi. Vai ser bem legal. Vamos aguardar. A Francilene está chegando. Deixa eu ver. Ai, hoje eu encontrei meu filtro de novo. Adoro esse filtro de brilho. Francilene tá aguardando a Francilene pedir a solicitação. Bora, Francilene. Tá sem áudio? O meu? Você não tá me ouvindo, é isso? Por aqui tá tudo arrumado. Francilene, não entendi. Alguém tá me ouvindo? Tiago, você que entrou agora, você tá ouvindo eu falar? Por favor, me dê um retorno. Francilene, não entendi. Você não tá me ouvindo? Francilene? Oi, fala aí, Deise. Eu não estava te ouvindo, mas vê agora. Agora dá para. Não tá me ouvindo? Agora sim. Ah, que estranho. É porque eu tô com outro celular, no meu tava saindo áudio e nesse aqui não tava. Porque o meu tá com Entendi. problema de áudio também, e aí, viu? Mas o Ok, problema foi ok. aqui, não foi com você não, Ah, tá? beleza, eu estava vendo aqui onde era que estava o erro, eu não estava tudo ok. Eu até perguntei às pessoas se estavam me ouvindo, mas eu não Pois obtive um é, eu não pude retorno. nem te retornar porque o problema era aqui É no E aí, tá aparelho, tudo né? bem? Tudo ótimo. E É, você? tô bem, bem Então, animada. bem animada? Ah, então, maravilha. É. Vamos falar Essa hoje, então, modelagem do dessa Paulo. semana foi muito Hum, boa, bem bacante. Gostei da... gostou? Uhum. É? Ah, tá, né? É, eu pesquisei aqui sobre ele. Eu acho que são as informações que batem, né? Porque fui em várias fontes. Então, a gente vai falar hoje do Paulo Musi. Ele é o Paulo Musi, Paulo Cavalcante Musi, ele tem 43 anos. Ele é filho de um físico e uma artista plástica formada em ciências sociais e psicologia. Nasceu em São Carlos, São Paulo, e cresceu em Marília. É casado com a Roberta Carbonari Musi, que conhece desde os 13 anos, e com quem tem duas filhas. E ele considera o casamento sua maior conquista. Ele é médico,
formado há 17 anos pela Unifesp, e serviu o Exército Brasileiro como tenente médico, depois especializou-se em ortopedia e traumatologia. Ele também é especialista em medicina esportiva pela SBM e tem ainda 5 pós-graduações nas áreas em que a medicina tem interface com o desempenho esportivo. Atualmente, ele busca desafio na cirurgia robótica dentro da traumatologia esportiva. Ele, sem o prefixo DR, como ele prefere ser chamado, ele é uma das referências profissionais de nível mundial quando o assunto é desenvolvimento muscular e desempenho esportivo, e tem impactado a vida das pessoas através do seu trabalho. E ele diz: o meu objetivo é oferecer às pessoas um físico para suas vidas, em vez de limitar a vida delas para um físico, e que elas possam ter mais qualidade de vida e saúde. E ele coordena a equipe de medicina esportiva e traumatologia esportiva da clínica Muse, enquanto sua esposa, a Roberta, é responsável técnica pela equipe de profissionais que cuidam da área de transtornos alimentares e CEO da clínica. A equipe de Muse conta com 5 médicos, inclusive ele, 6 nutricionistas, 1 fisioterapeuta, 2 psicólogos, endocrinologista, gastro, pediatra, dermatologista, um time de 27 profissionais de educação física. Sua equipe vai além do perímetro da clínica, tendo profissionais de confiança em praticamente todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina, América do Norte, Europa e Japão. Ele tem se destacado muito nas redes sociais por transmitir conteúdo sobre saúde, treinos, dieta e desmistificar alguns tabus. Ele diz, inclusive, que o objetivo dele numa atualidade digital, onde narrativas e aparências são usadas para conquistar, vender ou descartar, é de manter um nível de informação baseado em evidências, buscando amenizar os efeitos da disseminação de modismos, cujo propósito é somente financeiro, e estilos de vida inexistentes ou insustentáveis. E ele costuma, sentado em sua bicicleta ergométrica, enquanto ele faz lá um exercício aeróbico, ele diariamente ele conversa com seu público virtual, e que só no Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores, onde ele aborda a importância de as pessoas cuidarem de sua saúde e influenciarem outras a buscarem uma vida mais saudável. Ele disse que na época da pandemia, a partir do contato com os seus seguidores, ele percebeu que havia um desânimo generalizado entre os alunos de medicina, e então ele organizou um curso gratuito chamado Interligas, que acabou atingindo mais de 16 mil alunos no Brasil e no mundo. E ele disse que ao perceber que havia o mesmo fenômeno em outras profissões da área da saúde, ele iniciou então um trabalho também para educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, biomedicina e farmacologia. Hoje, o Interligas abrange 7 cursos e conta com mais de 80 mil inscritos, que toda quinta-feira à noite recebem aulas sobre temas específicos da atualidade, como forma de aproximar alunos de seu exercício profissional e mantê-los motivados ao estudo e ao trabalho. Então, esse é basicamente um resumo sobre ele. Ele também se tornou muito conhecido por já ter competido, né, como fisiculturista. E assim, ele ganhou seguidores no Instagram, né, e tudo.
E hoje, além de ser médico por formação, ele é também um influenciador digital. Eu trouxe algumas frases dele em que ele fala sobre a procrastinação. Ele fala que a procrastinação é consequência da ansiedade e a ansiedade é consequência da falta de rotina. Então ele diz, crie rotina. Nós sabemos que a procrastinação é a ladra da nossa alma. O que nós precisamos fazer é trocar recompensas imediatas, dopaminas baratas, por recompensas a longo prazo. Então, o corpo, ele acaba roubando a nossa alma. Então, a gente precisa ter o domínio, na verdade, sobre o nosso corpo. É o contrário. E a procrastinação, ela nos rouba isso, né? A procrastinação, ela vai tirar, de algum modo, a nossa velocidade. Então, por quê? Porque a gente está sendo roubado. Então, a procrastinação, inclusive na Bíblia, não existe muito a palavra procrastinação, mas lá fala muito da preguiça, né? A preguiça, que ela é abominada, né? Porque a Bíblia, ela elogia o trabalho árduo e o esforço, né? Mas ela adverte contra a preguiça e a negligência. E a gente tem até uma solução para a procrastinação, que é o aumento dessa diligência, né? Não importa qual seja a tarefa. A diligência, que é o zelo por qualquer coisa que você faça, né? Então, a gente, primeiro, para a gente vencer essa procrastinação de glória em glória, a gente precisa fazer um pequeno primeiro movimento, né? Essa, inclusive, é uma estratégia apoiada pela ciência para vencer a procrastinação. Então, o truque é você definir uma meta super baixa, né? Tão baixa que o hedonista em você, que prefere se sentir bem agora e lidar com coisas reais só depois, não vai se negar. O hedonista é aquele que tem a busca incessante por prazeres. Mas se você definir pequenas metas, então você consegue vencer de glória em glória. Constantemente ocupado com coisas ao seu redor, enquanto aquilo que precisa ser feito fica parado. Esse é o procrastinador, né? E outra frase que ele diz é que o exercício não é só corpo. O exercício é mente e é a mente sobre o corpo. Nós já sabemos que nós temos que trabalhar a nossa vida em 3 esferas, né? Corpo, mente. Corpo, mente e alma. Corpo, mente e espírito. E então a gente precisa entender que a gente tem que dar o devido equilíbrio a todas as nossas áreas, né? Outra coisa que ele fala é que profissional é aquele que, para evoluir, ele precisa fazer o que ele não quer fazer, na hora que precisa e do jeito que precisa ser feito. Interessante que ele fala que 99% da nossa vida são disciplina e 1% motivação. Inclusive, quando perguntam a ele, Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Ele diz meia vez. E quanto da sua vida é motivação? Ele diz 3%. O resto, 97%, são compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Então ele diz que a vida não é sobre motivação. Ele fala que a vida é sobre disciplina. Por isso ele considera que quando você tiver disciplina, você vai ter a motivação. Então 1% é motivação e 99% são disciplina. Eu achei isso interessante, porque ele complementa dizendo que o caminho para a vitória é o equilíbrio de todas as responsabilidades sem que se tornem fardos. E a vivência de todas as satisfações sem que se tornem fugas.
certamente que quando nós fazemos o que nós precisamos fazer, né, ainda que seja o que nós precisamos fazer, porque os adultos fazem o que precisa ser feito, mas se você entender que precisa ter um para quê, e que você não tem que fazer aquilo motivado só pelo dinheiro ou só por uma sobrevivência, você certamente vai realizar essas tarefas com muito fardo. Da mesma forma, quando você apenas se deleita nas suas satisfações, nos seus prazeres, você tá vivendo de fuga. Então, o ideal é você ter um equilíbrio entre as suas responsabilidades e as suas satisfações. É claro que quando você faz algo que você odeia, dificilmente você vai ter até uma satisfação naquilo que você faz, porque o que nós fazemos, até com responsabilidade, sinceramente precisa ter uma satisfação. Senão, claro que vai se tornar um fardo. O nosso cansaço vai ser evidente, né? A gente vai estar sendo sugado. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre todas as nossas responsabilidades sem que elas se tornem um fardo e as nossas satisfações sem que elas sejam fugas. Então, eu trouxe essas frases dele mais impactantes, sabendo que é uma pessoa que trabalha com o corpo, mas ele tem a total noção desse equilíbrio entre corpo e mente e espírito. É um grande, realmente, ensinamento até para as pessoas que vivem disso, né? Que tem essa visão do corpo, que vivem 24 horas só se exercitando, mas esquecendo de se alimentar de outras formas. Então, eu achei muito interessante. E aí, você traz aí para nós, Francilene, o complemento dessas informações. O que eu achei muito interessante, assim, a valorização que ele faz, que ele tem sobre o casamento, né? Sobre a esposa. E na verdade, eu ouvindo um podcast com ele e a esposa, ela também, tipo assim, acaba que pegando os códigos dela também, modelando, porque ela foi muito importante na vida dele. Ele é um grande homem, mas conhecendo a história, a gente vê que grande mulher também ele tem ao lado, né? Então, o valor que eles dão ao casamento, tipo assim, enfrentam juntos desafios, enfrentaram e enfrentam juntos desafios. E uma coisa que ele diz uma das coisas que ele valoriza é justamente as pessoas que demonstram gratidão. Então, a gente percebe a gratidão que um tem pelo outro, o suporte que um deu ao outro, né? Ele que, apesar do médico exemplar que ele mas passou por momentos de depressão, de dificuldade, ela foi essa que teve ali como suporte e o ajudou realmente. E ele é grato por isso. E uma coisa que me chama a atenção esse empenho de crescer juntos, os dois ali, né? E ele diz que para que você pare de se zangar pelo que você não tem, passe a se zangar pelo que você não faz, né? Buscar isso, o que eu não faço para que eu não tenha tal coisa? Então, às vezes, nós costumamos estar chateados pelo que nós não temos, mas será que eu tenho feito algo para ter aquilo? E buscar se chatear pelo que você não faz, porque as pessoas que mais reclamam por não terem resultados são as que mais não fazem por merecer. É uma das falas também que eu achei interessante. As que mais reclamam, elas não fazem por merecer tal coisa. Por isso que reclamam, porque se vitimam e culpam os outros, né? E ele diz que a consistência é uma racionalização da necessidade. Algumas vezes na vida, você tem que ignorar o que as pessoas falam, você tem que ignorar o que dizem e tem que ir lá e fazer. Não ficar usando desculpas e coisas que falaram sobre você para não progredir, mas ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito. E como você falava da questão da motivação, ele disse, não espere a motivação chegar para começar algo. É interessante quando ele fala disso, que não tem motivação, meia vez ele é motivado, porque a motivação ela passa muito rápido, é preciso ativar aquilo que você tem dentro, os seus potenciais, ir lá e fazer, começar aquilo que você tem projetado, tem pensado, né? Essa questão da procrastinação, sempre de deixar para depois, porque eu não estou motivado hoje, eu não estou com vontade.
Então, essa questão de não estar com vontade de ir lá e fazer, isso me faz ver que é algo possível de modelar. Porque também, às vezes, eu tenho caído nessa de não estar com vontade, de não estar motivada. E quando você se compromete a fazer algo e faz, isso vai gerando a motivação para continuar, não precisar da motivação inicial para fazer, mas ir lá e fazer o que tem que ser feito, e a partir daí vai aparecendo a motivação para continuar. Porque às vezes nós ficamos esperando uma motivação inicial, e mesmo às vezes motivados não começamos nada, fica só na empolgação, no desejo, no fogo de palha, de repente, né? E é interessante muito essa questão que ele fala do ir lá e começar. A pessoa que fala que estou tentando é porque ela não está fazendo nada em direção a isso, né? Essa questão do tentar, quem tenta não consegue, fica só na tentativa. Então, é ir lá e fazer, é testar, é ver se dá certo. Vamos lá, vamos fazer o experimento, porque as dificuldades, ela não existe para você se vitimizar. Elas existem para te ensinar, para tirar o seu melhor, para você contar rindo depois de tempo, você contar rindo. Como foi que você conseguiu? Né? Como você ultrapassou aquela dificuldade? Porque é tão bom você depois ter a experiência de que você foi lá e fez, apesar da dificuldade, apesar dos problemas. E é interessante, essa questão também dele fala da serenidade, da paciência, e uma coisa bem interessante que eu peguei dele, que ele diz que a melhor resposta para qualquer pessoa não é uma agressão, é um sorriso. Porque você desmonta muito mais gente com gentileza do que com agressão. E, de fato, às vezes nós queremos já partir para agressão, para mal resposta, mas, né, ouvindo isso dele, ele desmonta muito mais um sorriso do que uma agressão. Às vezes a pessoa se intimida muito mais. Aí eu lembro lá, acho que é da carta de Tiago, onde fala que não pagar o mal com o mal, mas acumular brasa na cabeça do inimigo. Fazer o bem, que aí assim você está acumulando brasa sobre a cabeça dele, porque ele vai pensar, como assim? Eu fiz tanto mal e estou recebendo uma retribuição. Então, essa questão do responder uma agressão com um sorriso, isso desmonta a outra pessoa. Que saibamos ser leves, né? Ser pessoas que nas dificuldades, que também, que quando formos ofendidos, que possamos viver essa serenidade, ter paciência com o outro também. Mesmo sabendo que nós temos nossas fraquezas, a vontade que dá de, às vezes, revidar da mesma forma, mas buscando esse autocontrole dia após dia, mesmo zangando, mas temos que levar em conta que a pessoa só está dando aquilo que ela de fato tem. Talvez ela está gritando, né, por socorro diante do seu comportamento. E aí, essa questão do responder com um sorriso, eu achei bem interessante. E eu acho que essa questão da disciplina, quando ele fala estabelecer rotinas, isso é o essencial, isso é necessário, né? Isso para mim me toca bastante, essa questão da rotina, de organizar todas essas coisas, né? Ainda mais diante das nossas lutas diárias, tantas coisas para fazer, então é preciso realmente ter uma rotina estabelecida, é preciso saber para onde se vai todos os dias, o que fazer, para que a gente não se perca no caminho, né? Diante de tanta coisa que aparece. Então, acho que é isso, Deise. É muito interessante toda você que está ouvindo, que puder seguir, puder buscar dele, extrair deles também exemplos para a vida, principalmente nessa questão do matrimônio, do casamento, eu achei muito interessante. É um grande exemplo, porque o que se vê hoje é que os casamentos estão falidos, muitas pessoas, né, olham com desprezo para o casamento, já não acreditam mais, porque não se vê tantos exemplos de pessoas maduras, pessoas decididas a defender a qualquer custo o relacionamento, defender o matrimônio. Então, não se vê mais isso por aí, né? Então, é preciso que pessoas deem exemplos disso, porque o que se vê só coisas ruins a respeito. E aí, uma vez eu lembro de alguém que falava que
As pessoas dizem que o casamento está falido porque os que estão vivendo um casamento de fato não se mostram. Então não se vê os exemplos bons, só se vê o ruim. Até porque notícias boas as pessoas não ligam muito, elas querem saber quem separou, é quem traiu, é quem fez isso ou aquilo. Mas tem muita gente que defende o casamento, tem muita gente que defende a família, que vive isso de fato. Não como uma fantasia, mas de fato vive. Porque o amor não é essa coisa romântica ali, como se vê nos filmes românticos, mas é decisão de todos os dias. Amar é decidir todos os dias, amar é doar, é doação. Então, quando se vê de alguém grande, bem-sucedido, que defende o casamento, então isso reforça esse desejo de constituir famílias e tudo que muitas pessoas já têm deixado, né, para lá, às vezes, porque não acredita, por causa de tantos maus exemplos que se vê. Então, eu acho que é mais ou menos isso, para mim, me tocou bastante. Sim, inclusive ele fala do amor incondicional, né, Francilene? Ele fala o seguinte, ele fala que amar incondicionalmente é um pleonasmo, porque amar é incondicional. Se você tem uma condição, não é amor, é interesse. E a gente trazendo isso para o contexto da palavra, a gente sabe que o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então, a gente sabe que não está sujeito a condições. Né? O amor incondicional, ele é total, ele é absoluto, ele é irrestrito, ele é integral. E ainda falando dessa questão de hábitos, de rotina, ele quando ele tem uma resposta de como se forma um hábito. Ele diz, você coloca as coisas que você precisa na sua frente para as coisas falarem com você e não você falar com elas. Então, é interessante isso, né? Ele foca muito nisso, no compromisso, ele foca nisso na disciplina, na rotina, né? E a disciplina é um exercício, de fato. Não adianta ter disciplina sem ter rotina. Então, e para todo o processo, você precisa ter um método. Então, eu achei que ele tem o foco dele e a gente sabe que para a gente ter os resultados que a gente quer, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa fazer algo e não ficar apenas reclamando, né? Principalmente procrastinando. Então, a gente precisa, pelo menos, criar pequenos hábitos, pequenas metas, que eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente precisa determinar algo para a gente fazer e a gente até se recompensar por pequenos resultados, pelos micro resultados. E a gente vai se animando. E dessa forma a gente vai alcançando os grandes resultados que a gente quer alcançar. Mas a gente tem que sair dessa inércia. A gente tem que fazer o primeiro movimento. E aí, como ele mesmo fala, a motivação ela vai surgir a partir do momento que eu faço. E é isso, né? A gente tentou extrair aqui o melhor dele para todos nós, para a gente se inspirar. E a gente tem vários códigos para a gente trazer para a nossa vida em todas as áreas, né? Inclusive nas relações, no nosso dia a dia. E a gente vai vendo que a gente fazendo um pouco de cada coisa, a gente vai se tornando melhor, de certo modo, a cada dia. Porque o nosso objetivo é esse, é a gente evoluir, porque a lei é de progresso. E a gente precisa fazer algo todos os dias, fazer coisas novas todos os dias, pequenas coisas que sejam. Né, Francilene? Então é isso. A gente, se você tiver mais algo a acrescentar, pode ficar à vontade. E quiser falar alguma coisa final. Eu peguei o código lá da Masterclass que ele fez na quarta-feira, né? Que ele diz, seja apaixonado pelo que você faz.
E a disciplina é liberdade, né? Ter uma disciplina, de fato, dá liberdade para a gente, né? Resolver mais coisas que a gente gostaria de fazer com a disciplina. E ele diz que a vida é um lugar de aprendizado. E de fato é. Todos os dias, aprender coisas novas, mudar os hábitos, como você falou aí. E ganhar essa liberdade de fazer mais coisas, porque nós queremos que o dia tenha 48 horas, mas do jeito que a gente se organiza, sem disciplina, sem instalar novos hábitos, o dia podia ser dia a vida toda que a gente ia procrastinar e não ia fazer muitas coisas. Então, não ia ter a liberdade de fazer o que se quer. Então, é isso. Você pode estar buscando pessoas assim também para modelar, para crescer como pessoas, mudar muitas formas de pensar que você tem, que às vezes nós pensamos de forma muito medíocre a respeito da vida, a respeito dos acontecimentos. E eu acho que é isso, Deise. Eu agradeço a você mais uma vez, agradeço a todos que escutaram, que entraram na live, que porventura irão ouvir em outro momento, né? E que Deus nos proteja, nos abençoe sempre, tá bom? Isso aí. Eu quero finalizar dizendo, como você falou de liberdade, me veio à mente que o conhecimento define a liberdade e a liberdade define o nosso governo. Então, que a gente possa, de fato, governar sobre todas as coisas e alcançar essa liberdade com repertório, com conhecimento e buscando essa sabedoria. Que a gente, nesse momento em que a gente está vivendo momentos ainda meio conturbados, eu peço para a gente orar, abençoando a nossa nação, abençoando os governantes, abençoando o nosso povo, abençoando a nossa sabedoria para que a gente realmente seja próspero, sabe? Sábios, na verdade, sem essa divisão e que a gente ore, porque a gente acha que tem... Isso é para mostrar que a gente não tem um controle sobre tudo, mas que a gente precisa ter paz, que excede o entendimento. Então, que a gente, pelo menos, faça a nossa parte, orando, buscando e abençoando a nação, em vez de criar discórdia cada vez mais. Então, é isso. Eu desejo a todos um grande dia, um final de dia e um excelente final de semana aí a todos nós e buscando sempre essa paz para que a gente tenha dias mais calmos dentro de nós mesmos, né? Então, é isso. O mundo pode estar lá fora, como está, mas a gente precisa buscar isso dentro de nós para que a gente não adoeça. E é isso que a gente precisa buscar, através do conhecimento, para a gente alcançar essa liberdade. E é isso, Francilene, agradeço a todos os que estiveram aqui com a gente. Eu vou postar depois no Instagram o link para vocês verem, né, toda a live. E é isso. Uma boa noite a todos vocês. Um grande beijo, Francilene. Até a próxima quinta-feira com a próxima modelagem. Beijo grande. Até. Tchau, Beijo para todos. Beijo para você. Tchau. Tchau.